Olá, bem-vindo ao canal Home das Finanças. Eu sou o Washington Mendes, pai investidor. Eu sou Ludmila, mãe e recém-investidora. Muito bom ter vocês aqui conosco. Bom, esse espaço aqui, como você já sabe, é um espaço onde a gente vai discutir sobre finanças. É praticamente um curso gratuito para você aprender passo a passo como investir o seu dinheiro. É verdade. A gente tem o objetivo de falar com famílias, mas não só famílias de pai e de mãe, famílias só de pais, famílias só de mães. Todo mundo quer investir. Quem não tem família e tá querendo construir uma, tá todo mundo dentro do bolo. Eu gosto muito de números, né? Sabemos que 43% das famílias brasileiras, por exemplo, é composto por uma mulher que assume esse lar. Então, assim, qualquer pessoa é muito bem-vinda aqui. Então, vamos começar o assunto de hoje. Partindo do princípio que a Maria, nossa filha, ela falou sobre os ralos que nós podemos ter nos nossos investimentos, nós vamos aqui desenvolver esse assunto sobre os ralos, ok? Na verdade, a gente tem alguns tipos de gastos e a gente pode mexer em alguns, pode não mexer em outros. E vamos primeiro para a classificação deles. Então, nós temos 3 classificações. A primeira é os gastos essenciais. Essenciais, aqueles que a gente não pode cortar, não pode mexer. Um exemplo. Luz, gás, comida. E aí, quando eu digo comida, é alimentos para fazer em casa, né? Não é sair para comer. Deixa eu ver o que mais. Gasolina, que você precisa do seu próprio transporte, quando você não quer ocupar o transporte público. Segundo, nós podemos falar dos necessários. O que a gente pode classificar como necessário? Necessários são aqueles que a gente tem, precisa ter, eles não são essenciais, ou seja, a gente poderia não tê-los, mas na verdade nesse momento eles são muito importantes. Por exemplo, faculdade. Deixa eu ver o que mais. A gente pode ter, se você tá num foco de dieta, por exemplo, nutricionista, academia, suplemento alimentar, para você suprir uma dieta, ou então para você ganhar massa, você precisa daquele complemento. Não é que você não possa viver sem ele, porque na verdade pode. Mas se o seu foco está sendo aquele no momento, seu projeto é esse, então ele começa a se tornar necessário. Correto. O terceiro e último são gastos supérfluos. O que a gente pode falar sobre supérfluos? Isso é importante. Os supérfluos são os mais fáceis. São aqueles que a gente pode cortar logo de cara. A gente deveria se acostumar num padrão de vida sem eles, na verdade. Então a gente está falando aí, por exemplo, de uma ida a um fast food, que é mais do que uma vez por semana, por exemplo. Aí acaba virando rotina, ao invés de uma exceção da regra. Bom, então essas são as 3 classificações. O que é importante também, que vocês receberam no vídeo 1, uma planilha. E essa planilha, vocês podem ver que tem, no primeiro plano, está escrito dívidas, né? E aí talvez vocês estejam com um pouco de dúvida. Porque você tem dívidas e depois você tem umas barrinhas colocando de janeiro até dezembro. Então, em dívidas, você vai colocar tudo aquilo que, de repente, você não conseguiu pagar. Por exemplo, você tinha uma dívida de 2015. De repente, você não conseguiu pagar e o seu nome foi para o Serasa. E essa dívida pode estar vencendo, exemplo, no final do ano de 2020. Então, você sabe que tem essa dívida e que o seu nome continua nos órgãos de proteção ao crédito, no caso, dentro do Serasa. E estando dentro do Serasa, você tem 5 anos para que o seu nome ele venha limpar, né? Ou seja, mas esse limpar agora tem um outro problema que surgiu a partir do ano de 2019, que se chama score. Hoje em dia, o score é fundamental para que você venha conseguir ter financiamento. Quando a gente está falando sobre dívidas, não necessariamente são só dívidas que você tenha para trás, mas podem ser dívidas que você tenha para frente. Uma das coisas que vocês viram lá na classificação também, a gente colocou, né, das nossas filhas, é o aniversário de 15 anos. É um marco na vida de um filho, né, ou de uma filha. No caso, nós temos 2, são lindas, diga-se de passagem. Verdade. E aí, nós temos lá Ana Beatriz e Maria Antônia. Elas têm uma diferença de 2 anos de idade. E aí nós já projetamos o aniversário de 15 anos de ambas. Então você sabe que nos dias de hoje, vocês vão ver lá que uma está escrito 30 mil, outra 40 mil reais. Então assim, você coloca tudo ali. Aí quando chega no mês de janeiro, um exemplo, né? Você começou o ano, você está ali no mês de janeiro, você vai colocar as suas receitas, depois os seus investimentos, depois as suas despesas, e embaixo ali do investimento você vai ver que está escrito dívida. Lembra que receita é tudo que você faz. Então vamos supor, você tem o seu emprego fixo, mas você trabalha fazendo entrega aplicativo, você trabalha fazendo corrida de aplicativo, você trabalha freelance, ou então você trabalha fazendo pico, não importa.
tudo entra na receita. E vocês podem ver que lá está escrito receita líquida, né? A gente está se baseando aqui, gente, no salário mínimo, tá? Aí você vai falar, não, mas o valor que tá lá é de 800 e poucos reais. Ok, mas aquele valor ali é o valor líquido, porque se você descontar INSS, se você descontar, por exemplo, passagem, em torno aí de 14% de desconto, né? Você tem 6%. Geralmente a alíquota do INSS é 8%, mas agora diminuiu esse ano para 7,5%, mas a gente ainda considerou como 8%, então deu 14%. Se você aplicar 14% em cima de 1.045, que é o salário mínimo, você vai achar aquele valor líquido lá. E ali você viu que tem Francisco e Francisca. Francisco e Francisca juntando o valor que eles ganham. E você vai ver ali também bicos que eles fazem e freelance. Então, o que a gente está querendo mostrar para vocês? Não adianta viver só do salário. Você sempre tem que ter mais sementes para você poder plantar. A gente vai falar sobre isso num próximo vídeo para vocês poderem entender a importância disso para que vocês tenham sucesso na vida de vocês. Amor, já que a gente baseou aí, a gente já deu mais ou menos um briefing do que aconteceu, de como utilizar a planilha, o que a gente pode falar de coisas relacionadas a ralos? Bom, na verdade, a gente começa lembrando que tudo que escoa é porque está em excesso. Então, na verdade, o que a gente precisa é sempre se conscientizar do que a gente precisa gastar, do que a gente pode gastar e do que a gente está deixando o dinheiro ir embora. Isso é o ralo. É quando o dinheiro vai embora sem o aproveitamento devido dele. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma casa que vive de luz acesa, sendo que você não está naquele cômodo, ralo. Outra coisa é, por exemplo, quando você paga a academia e nunca bota o pé nela. Outro ralo. Outra coisa importante é quando você, por exemplo, mais simples ainda, você lava a louça e quando você vai ensaboar a louça, você deixa a torneira aberta e aquela água correndo, indo embora, e o registro só marcando, a água passando pelo teu registro, fazendo um gasto desnecessário. Outro ralo. Então vocês conseguem enxergar, diante de todas essas coisas, vocês precisam estar atentos o tempo inteiro para que o dinheiro de vocês, ele não venha ir embora, porque você se esforça durante 30 dias, muitas das vezes, né, a gente está falando aqui também com autônomos, que são pessoas que trabalham por conta própria, acabam, de repente, não ganhando por 30 dias, mas ganham semanal, até diariamente. De repente você é uma diarista que também está aqui, e você ganha o seu dinheiro, e aí você vai lá e, eu passei aqui e vi que tinha uma possibilidade de comprar alguma coisa que eu já tenho dentro da minha casa. Isso é um consumo em excesso. Não é absurdo, tá? Eu tô falando isso por experiência própria, porque Boston sempre apontou isso em mim, que eu tenho essa mania de ser como se fosse uma formiguinha. Então, eu sempre fico acumulando e guardando e estocando para um dia precisar. E não, calma, vai devagar. Então, vamos supor, você precisa fazer aquela compra naquele momento, você precisa de um outro par de sapato, sendo que o seu primeiro sapato não rasgou? É essa a ideia que nós precisamos passar para vocês. Vocês já aprenderam aqui, a gente voltando um pouquinho, vocês já aprenderam, até com a dica da nossa filha, né? 5 anos de idade, gente. 5 anos de idade. Ela deu a dica para vocês primeiro, de você gastar menos que ganha, de você não deixar o dinheiro sair pelo ralo. E tem mais uma dica que vai rodar aí essa semana, É verdade. que ela é muito bacana para quem quer começar a investir. Se eu fosse você, eu não deixava de assistir o próximo vídeo da Maria. Agora vamos falar um pouquinho, já finalizando esse vídeo, para não ficar muito longo e vocês conseguirem ter a ideia. Tem muitos gastos supérfluos, porque assim, quando você fala, por exemplo, a gente já falou aqui de gastos essenciais, né? Água, luz, telefone, e trabalhar um pouquinho mais desse gasto supérfluo. Qual é o gasto supérfluo que você acha assim, que se está sobrando dinheiro você conseguiria fazer? Que eu conseguiria? Não, que é o gasto supérfluo, mas assim, esse aqui dá pra fazer. Que sem pensar sobre ser certo ou errado, eu ia lanchar naquele restaurante lá que aquele tem do M, né? Do M Dourado, com certeza. Gosta bastante, né? Então, até porque nós temos 2 filhas, né? E aí você tem um lanche lá que é o tal do Feliz, né? Você sabe do que a gente tá falando. Com gente, brinquedinho. Não tem nenhum problema você ter esse gasto. O problema é que você tem que saber planejar. E aí essa planilha de orçamento que vocês tiveram aí, ela é fundamental para que vocês tenham essa tomada de decisão. E no vídeo de hoje, no final aí da descrição, vocês vão
vocês já tiveram aqui a base, vocês já sabem como é que você faz a planilha, mas também tem o outro lado, amor. Sabe qual é? Qual? O lado que a pessoa fica assim, mas olha só, eu fui ali na esquina, tomei um cafezinho. Poxa, será que eu vou lembrar que eu gastei lá com um cafezinho? É difícil de fato. E aí, vocês que são pessoas um pouco mais modernas, a galera que gosta de aplicativo, a gente vai deixar hoje para vocês na descrição do vídeo aqui embaixo um aplicativo, que esse aplicativo a gente não pode falar porque a gente não tá ganhando nada. Verdade. Por isso, então, se quiser patrocinar a gente vai até falar o nome do aplicativo. Mas assim, a gente vai deixar aí o aplicativo. Esse aplicativo, ele é muito interessante. Esse aplicativo, ele consegue interligar o seu banco. E aí, quando você passar o seu cartão de débito ou seu cartão de crédito... Lembrando que o cartão de débito é muito mais amigo do que o de crédito. Mas tem uma controvérsia também sobre isso. Calma. Então, vou dar uma frase. Só gasta no débito quem não tem crédito. Isso é polêmico. Vocês vão entender um pouco mais na frente. Então, assim, esse aplicativo, ele é capaz de sondar o seu banco. Como é que é feito isso? Ele só vai ter acesso a tudo que você faz, mas ele não tem acesso, por exemplo, ele pode tirar algum dinheiro da minha conta. Não, você vai colocar a sua senha, ele só vai ter acesso ao seu extrato. Aos lançamentos. Só os lançamentos de débito e crédito da sua conta, tá? Então, toda vez que entrar dinheiro, ele vai alimentar, e toda vez que sair dinheiro, ele também vai mostrar para você. E aí, no final, ele vai fazendo umas continhas lá, e aí ele também extrai uma planilha no final. Olha aí, perfeito. Aí vocês vão falar, poxa, mas por que vocês deram uma planilha pra gente? Porque vocês têm que entender a base. E existem pessoas que não gostam de trabalhar com aplicativo, que elas preferem de fato trabalhar com planilha. E tem aquelas que nem aplicativo, nem planilha. Tem gente que gosta de trabalhar com caderno. Gente, todo mundo aqui é muito bem aceito. É claro que o que a gente está tentando fazer aqui é mostrar para vocês a trabalhar o maior investimento que vocês têm. O tempo, ele é fundamental. Você não tem como você tirar. Tem como você ter mais de 24 horas? Não. Então, você só tem 24 horas. Cada um de nós só temos 24 horas para poder trabalhar. O aplicativo, ele serve para isso. E aí você vai deixar lá rodando. E aí, no final, você vai tomar aquele susto, né? Você vai falar, meu Deus, o dinheiro foi embora. Mas ali você, pelo menos, está vendo o que está acontecendo. Aí você vai ter aquele hábito de sempre entrar no aplicativo. E aí que mora o pulo do gato. Quando você consegue achar o seu ralo, o seu problema particular, e aí você consegue cortar ou reduzir, ou pelo menos remanejar, colocar uma outra estratégia para você conseguir reduzir dinheiro e conseguir alocar esse dinheiro. Então a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer estar com vocês. Você tem aí um botãozinho vermelho, onde você pode se inscrever. E você tem também um sininho aí, ó. Você pode acionar que todas as vezes que tiver um vídeo novo, ele vai te indicar, ele vai te chamar e vai falar, entrou mais um vídeo novo lá no canal Home das Flores. Esse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, faz todo mundo prosperar junto com você, saia do buraco com a gente. Vocês estão vendo? Somos dois. Um com o outro, somamos. Porém, só somar não é suficiente. Nós estamos multiplicando através de quê? Vindo aqui falando com vocês. Então, é importante que se essa mensagem para você, ela é bacana, por favor, compartilhe isso nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com seus amigos, compartilha pelo menos com 10 amigos seus e fala assim, ó, vamos curtir lá porque... Com a sogra, com a mãe. Todo mundo. Todo mundo. Periquito, papagaio, se eles tiverem também, pode colocar eles também, tá bom? Beijo grande nosso. Até o próximo vídeo. Tchau!